consigo olhar para uma doença que estou passando no momento dentro das constelações familiares? Olá, aqui é Fernanda Bentegani e hoje eu quero conversar com você sobre sintomas físicos que são trabalhados dentro das constelações familiares. Bom, pessoal, é normal pessoas chegarem até mim se queixando de problemas de saúde, que por mais que elas tratem, elas não conseguem ter um resultado, às vezes até o sintoma vai, mas volta, e elas procuram olhar para isso dentro das constelações familiares. E isso significa que eu vou fazer uma constelação e eu vou sarar da minha doença? Não é isso que eu estou falando, tá, pessoal? Quando a gente traz uma doença para a gente olhar dentro das constelações familiares, a gente consegue ter um olhar mais profundo sobre aquilo que está nos adoecendo. E nós sabemos, inclusive, que as nossas doenças, elas podem vir por várias origens, A origem sistêmica, que nós carregamos através dos nossos genes, por fatores como o DNA, a genética e também a epigenética, pois nós herdamos dos nossos antepassados mais próximos toda essa carga genética, seja boa ou não, nós herdamos, e isso pode nos gerar doença. Nós também, ao longo de toda a nossa vida, nós passamos aí, a ter convivência com a nossa família, dessa convivência nós podemos ter ali vários conflitos, e isso a longo prazo, se a gente não resolver, pode nos levar a adoecer. Também, as nossas dinâmicas traumáticas que nós vamos vivenciando ao longo da vida, e aí quando já tem, por exemplo, um fator lá atrás que influenciando, também pode nos gerar doença. Então são vários os fatores quais nos levam a adoecer. E a doença, ela tem sim um cunho sistêmico, um cunho emocional, que a gente pode olhar dentro das constelações familiares, porque se uma emoção me causa doença, ou se eu tenho uma doença, por exemplo, eu estou num processo aí de quimioterapia, que é um processo que vai me consumir, emocionalmente, porque eu tenho muita coisa acontecendo, tenho o fator do medo, das dificuldades, insegurança que eu vou passar por conta desse processo. E isso tudo, esse equilíbrio emocional vai também ser necessário para mim poder lidar com essa situação de uma forma mais saudável. Então o que eu quero falar é que quando uma pessoa ela vem para a constelação familiar olhar para uma doença, não é que ela vai se curar da doença, ela vai aprender a olhar para a sua dinâmica de uma forma saudável, e quando eu vou mudando as minhas questões internas, eu vou elaborando os meus traumas que me levaram a adoecer, ou também liberando essas dinâmicas que eu posso ter herdado por genética e epigenética, os meus sintomas, consequentemente, também vão diminuir. Então, as constelações familiares, ela é importante nesse sentido. A doença, gente, ela vem como uma mensagem. Um sintoma que a gente sente no corpo, ele vem como uma mensagem de que a gente precisa olhar para algo, ressignificar algo, parar, às vezes, com hábitos que estão nocivos à nossa saúde. E por quê? Se a gente sabe que uma coisa é errada, que vai nos fazer mal, a gente continua fazendo. A sistêmica, gente, ela traz uma visão muito ampla da situação e ela vai te ajudar. Então, se você tem aí, por exemplo, uma ansiedade muito grande, você pode olhar através das constelações o porquê essa ansiedade não passa, por mais que você trabalhe essa ansiedade, ela não vai embora. A depressão, um sintoma físico, por exemplo, como eu falei, um câncer. Eu posso olhar através das constelações para me poder viver melhor, E ter uma vida mais equilibrada. Então, gente, quando a gente fala, vou levar para a constelação um tema de doença, é isso que eu estou falando. É aprender a conviver melhor com a dor, é entender melhor os conflitos que às vezes te levaram a chegar àquela doença, é entender também os seus dodóis que estão aí, influenciando para que você se mantenha ali num desequilíbrio emocional perante a sua doença. Então, gente, a constelação, eu gosto de falar que ela não faz mágica, mas ela traz pra gente sim um novo olhar, uma nova postura,
uma consciência maior sobre a nossa própria vida. Porque nem sempre sozinhos, né, a gente consegue enxergar o que a gente precisa fazer diferente. E a constelação familiar, ela vai trazer essa consciência. Mas é claro, né, pessoal, que tudo isso eu preciso compreender com muita amorosidade e muita responsabilidade. Porque não adianta eu ter a informação na minha mão do que eu preciso fazer, do que eu preciso olhar, trabalhar mais em mim e não fazer nada para que isso aconteça. Eu vou continuar na mesma postura, com os mesmos resultados. Ah, eu fiz constelação, aquilo lá não me adiantou de nada. Mas e depois da constelação? O que você enxergou na constelação? Você trabalhou isso em você? Você procurou fazer diferente? Você teve um olhar adulto sobre aquilo que estava ali te gerando conflito? É isso aí, gente. Então, constelação familiar, como qualquer processo terapêutico, exige do cliente o desejo de fazer diferente e a responsabilidade em chamar a situação para si, para que ele resolva. Porque, na verdade, né, ninguém é culpado, mas eu sou culpada a partir que eu tenho consciência e não faço nada para mudar. Certinho? Espero ter contribuído com mais esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!